E uma outra pergunta que eu achei muito interessante também do Netinho Sátiro. Ele quer saber como agir quando a pessoa que se você se relaciona, por exemplo, você tenta terminar e a pessoa, vou me suicidar se você fizer isso e tal. Como a gente pode... Isso tem um nome, né? Isso chama relacionamento abusivo. Inclusive, eu já falei várias vezes sobre isso. Né? Até porque eu trabalho com adolescentes e isso acontece muito, é muito comum na clínica você ver esse tipo de situação. Não só a ameaça do suicídio, né? Mas a ameaça da dependência do outro. Então você nunca mais vai achar alguém como eu, você de querer manipular, né, do outro, de um dos dois, né, querer manipular o outro. Tem a questão também que o relacionamento abusivo, ele acaba ficando recíproco, né? Então, se você não pode fazer tal coisa, se eu não posso fazer tal coisa, você também não pode. Então, essa cobrança, ela acaba vindo dos dois lados. E aí, quando isso acontece, a pessoa que ela é a mais, né, a mais manipuladora, ela consegue usar, inclusive, esse aspecto para manipular ainda mais a situação. Então, por exemplo, eu fiz isso porque você não me deixou fazer tal coisa. Né? Eu não quero que você faça tal coisa porque você também não me deixou fazer tal coisa. Né? Então acaba gerando essa relação doentia, né? de dependência, que não é saudável. Muitas vezes as pessoas se mantêm nesse relacionamento porque elas não enxergam isso, elas não percebem isso. Outras por insegurança, né, por medo de fato de aquilo ser verdade, né, do que o outro está falando. Será que ele se sentir culpado? Se sentir culpado, né? Será que eu vou achar alguém melhor que ele mesmo? Porque veja bem, ele faz isso de errado, mas ele também faz isso de bom. Sim. Né? Então assim, tudo bem, meu relacionamento não é o melhor, mas também não está tão ruim assim. Né? Então a gente acaba focando mais nas coisas boas para não ver, né, para justificar as ruins e para se manter nesse relacionamento. Nesse caso, né, que ele falou da ameaça suicídio, é uma questão complicada, é delicado, né, porque a gente não pode subestimar as pessoas. Eu acho que a gente nunca deve subestimar, né, o que o outro, na capacidade do outro, enfim. Mas ele também não pode manter numa relação por dó. Né? Porque até então é isso que eu entendo. Quando uma pessoa fala assim, eu estou com você porque se eu largar de você, você vai se matar, né? Eu estou com você simplesmente por pena. E se está num relacionamento por pena, não é saudável, não é um relacionamento. Depois pode até gerar traição e pior. Com certeza, com certeza. Né? Então, assim, essa pessoa que diz, né, que vai se suicidar caso ele termine, ela precisa, óbvio, de um tratamento, né? De uma terapia, porque eu acredito que antes de você se relacionar com alguém, você precisa se relacionar com você, né? Então você precisa se amar primeiramente, antes de qualquer coisa, senão você nunca vai ser capaz de amar o outro, né? Então, assim, a gente tem que saber, a gente tem que ter autoconhecimento. Frustrações a gente vai ter sempre na nossa vida e elas são boas, né? Através das frustrações a gente aprende muita coisa. E a gente cresce e a gente amadurece, né? Então ele também precisaria fazer uma terapia para ele saber, inclusive, lidar. Porque às vezes muito comportamento dele reforça isso nela e mantém isso nela, né? Então o fato dele continuar com ela também mantém a ameaça, né? Então ele está comigo porque eu falo que eu vou me matar. E isso vai manter na relação desse jeito, entende? Então, assim, foi o que eu falei. Não dá pra subestimar, né? Falar assim, larga, porque quem quer se matar, mata, não fica ameaçando. Calma aí, né? A gente nunca sabe. Eu já vi casos que funcionou, né? Deu errado. Mas, ao mesmo tempo, também não é saudável para ele manter nessa relação e nem para ela, né? Então, ambos precisariam ter um acompanhamento para que eles consigam lidar com isso de uma forma mais saudável e sem que ninguém tenha culpa, né, de alguma coisa que possa vir a acontecer. E eu quero aproveitar o gancho para partir para outra pergunta que me mandaram, mas prefiro que não aparecesse o nome, então não vou falar o nome. E a pessoa quer saber, acho que você até respondeu um pouco disso, da questão de será que se eu largar eu vou arrumar outra pessoa assim e tal. Ele quer saber por que as pessoas continuam no relacionamento mesmo sabendo que não é saudável, mesmo tendo essa consciência. É exatamente por isso, né? Acho que foi bem colocado. A pessoa se mantém no relacionamento por várias questões, né? Insegurança, autoestima baixa, dependência emocional, né?
carência, né? Por questões de apego, inclusive de história de vida, né? Então, quando a gente vai falar de um ser humano, e quando a gente vai falar de comportamento, né? Porque comportamento é tudo aquilo que influencia no nosso desenvolvimento, né? Influencia no nosso ser, no nosso modo de ver e agir. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa que ela foi construída, né? Então, você não é assim, Carlos, hoje, um rapper, né, compositor à toa. Ele foi construindo, né? Ele nasceu assim, de repente, nossa, tá. Não, ele foi construindo isso, né, tijolinho por tijolinho, até ele, nossa, é legal isso, eu gosto, eu quero fazer isso. E ele ainda vai construir, vai continuar construindo isso por mais tempo. Então, a nossa vida é assim. Quando a gente vai analisar um ser humano, a gente tem que analisar ele como um todo. E o todo significa analisar toda a história de vida dele, né? Porque foram pedacinhos que foram formando o que ele é hoje. Então, assim, nessa relação, por que eu me mantenho num relacionamento que não é saudável, que não é bom pra mim? Primeiramente, a gente teria que avaliar, né? Como que foi essa história de vida dessa pessoa? Com os pais, como foi a relação dela com os pais? Será que foi uma pessoa que sempre viveu muito sozinha? E aí, a hora que ela acha alguém, ela fala, nossa, ela gosta de mim, essa pessoa gosta de mim. Mas eu não gosto dela, não, mas tudo bem, ela gosta de mim. Pelo menos eu tenho alguém comigo, que me dê atenção, que me dê carinho, algo que talvez eu nunca tinha tido antes. A gente conhece muitos casos de mulheres que apanham, que são agredidas e continuam no relacionamento. Né? E aí a gente fala assim, nossa, mas é tonta. Né? Nossa, tem gente que gosta, né? Parece que gosta de apanhar. Não, gente, ninguém gosta de apanhar. Né? Existem outras coisas que faz com que ela aceite e se mantenha nesse relacionamento. Mas às vezes a própria pessoa que vivencia isso, ela tem dificuldade de sair daquela situação que ela vive. Né? Porque ela acha que às vezes se ela sair vai ser pior. Começa uma justificativa. Exatamente, para se manter, entendeu? Sim. Sempre para esquivar talvez aquilo que ela saiba que seria melhor. Né? Acaba arrumando outras justificativas para que ele se mantenha nesse relacionamento, mesmo sabendo que não é saudável. Entendi. E a pergunta da Ana Paula agora: como não se rotular a partir de um diagnóstico sem negligenciar o tratamento? Bom, eu acho que, primeiramente, um diagnóstico em si, independente do diagnóstico, ele serve para que a gente entenda mais sobre o funcionamento, né, daquele ser humano, daquele indivíduo. Mais nada. Bem assim, mais nada. Por quê? Por exemplo, uma criança que ela é autista. E às vezes os pais têm essa dificuldade de aceitação, mas não por conta da criança ser, mas por conta do que os outros vão falar, né, de ele ser autista e tal. Então, muitas vezes acontece dos pais quererem esconder o diagnóstico, justamente para não causar essa rotulação, né? Ah, ele é autista, por isso que ele faz isso. Ah, ele é autista, por isso que ele faz aquilo. Mas, quando você chega num neurologista ou num pediatra infantil e que ele dá um diagnóstico de autismo, ele dá um papelzinho para você e fala assim, ó, seu filho tem autismo. Mais nada. Né? Você tendo o diagnóstico em mãos, não quer dizer que você já começou a cura, né? Que muitas vezes nem tem a cura, né? Tem melhoras significativamente, mas cura não existe, no caso do autismo principalmente, né? Então, a partir do diagnóstico, a gente entende o funcionamento, mas o diagnóstico em si é aquilo, ele serve para aquilo. Mas esse rótulo que o diagnóstico traz, ele, na verdade, ele não é nada, né? Depende muito da pessoa, porque às vezes a própria pessoa se rotula, né, para inclusive também se manter naquele comportamento, né? Então, por exemplo, não é porque a criança ela é autista que ela pode sair quebrando todas as coisas que estão na frente dela, né? Essa criança ela precisa fazer um tratamento, ter terapias para ela aprender a conviver em sociedade, né? Então ela vai saber, ela vai aprender que ela não pode chegar aqui e quebrar tudo porque ela ficou com raiva. Como ninguém pode, eu também não posso, ele também não pode, né? Então ele vai ter que aprender a se comportar adequadamente na sociedade, né? Ter habilidades sociais. Então, o diagnóstico em si, ele não justifica, né, comportamentos, ele faz com que a gente entenda por que ele faz aquilo, mas não quer dizer que ele possa continuar mantendo, continuar se comportando daquela forma porque ele tem aquele diagnóstico, tá? Então, eu acho que a principal questão aí dessa pergunta é não romper o tratamento. Porque a partir do momento que você não rompe o tratamento,
você vai trabalhar em cima. Passa a se entender melhor. Passa a entender melhor e você vai trabalhar em cima dos sintomas que o diagnóstico traz, né? Que é o diagnóstico. Entendeu? Então é uma balança, é uma gangorra. Quanto mais eu trabalho, quanto mais terapias eu tenho, melhor eu fico, automaticamente os sintomas, né? As características daquele diagnóstico ele tende a diminuir. Se eu não faço terapia, essa característica do diagnóstico tende a subir, vai ficar mais evidente, né? Então as pessoas vão passar a rotular mais. Então a resposta seria não romper o tratamento. E aí sim, você vai aos poucos, né? Porque não é um processo rápido, como nada, é de um dia para o outro, fazer com que as características, né, que são correspondentes ao diagnóstico diminuam, certo? Mas não romper o tratamento.